Evangelho segundo Mateus, páginas 36 a 40. A ovelha perdida. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros, para ir à procura daquela que se perdeu? E se ela encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. A correção fraterna e a oração em comum. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto, se 2 de vós estiverem de acordo, na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. O perdão. Parábola do servo cruel. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o senhor e lhe contaram tudo. Então o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Controvérsias em Jerusalém. Partida para a Judeia. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, pelo outro lado do Jordão. Grandes multidões o acompanhavam, e ali, ele realizava curas. O repúdio da mulher. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Não casar-se, por causa do reino? Os discípulos disseram-lhe: Se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno, outros foram feitos eunucos por mão humana, outros ainda, tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Jesus abençoa as crianças. Naquele momento, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreenderam. Jesus disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque a pessoas assim é que pertence o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, ela partiu dali. O jovem rico. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse, humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A recompensa do reino em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Os trabalhadores na vinha. 20. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, apóstrofo, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. E em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário, estes últimos trabalharam uma hora só, impus igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então, ele respondeu a um deles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado e, pelo caminho, disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia, ressuscitará. O pedido dos filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ela perguntou, que queres? Ela respondeu, manda que estes meus 2 filhos se sentem, no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Os cegos de Jericó. Quando estavam saindo de Jericó acompanhava-os uma grande multidão. Nisso, 2 cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava passando. Gritaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou e os chamou, dizendo, que quereis que eu vos faça? Eles disseram, Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão e tocou nos olhos deles. Imediatamente recuperaram a vista e passaram a segui-lo.